Essa é a nova série que vai rolar em toda a Juventude Eleve, começando hoje. Você já ouviu aquele rap que no começo o cara, ele pergunta, "Are you ready?" Pergunta se você está pronto. Então, o objetivo dessa série de mensagens é convidar você para estar pronto. Convidar você para estar preparado. A vida é cheia de desafios, a vida é cheia de contratempos, a vida é cheia de coisas que a gente não espera e que acontece com a gente. Há muita insegurança, há muitos desafios, mas nós podemos estar prontos para tudo, para tudo. Você acha que alguma coisa pega Deus de surpresa? Você acha que alguma coisa, Deus ele olha e fala assim, eu não estava esperando por isso, o que eu vou fazer agora? Ele começa a coçar a cabeça, convoca uma reunião de emergência, e ele pega e começa a falar assim, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai resolver? Será que tem dinheiro para resolver? Será que a gente consegue lidar com essa situação? No céu não tem isso. E se a gente vai viver na terra como é no céu, a gente vai estar pronto para qualquer parada nessa vida também. Amém? Então eu queria convidar você a orar sobre isso, e convidar você desde já colocar o seu coração diante de Deus. Peça para que Ele traga as melhores experiências que você pode ter nesse tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você pode viver num culto, o que você pode viver numa experiência de adoração, o que você pode viver num evento, o que você pode viver numa noite que você se prepara para ela, tem muito a ver com a sua expectativa. Se você tem muita expectativa, se você bota muita fé, se você abre o seu coração, e se você fica assim, cara, se Deus fizer alguma coisa aqui, Ele não vai ter que fazer nada demais para ganhar minha intenção, porque eu estou facinho, eu me lanço, eu quero, eu vou para cima, você vai viver grandes coisas. Então eu queria te convidar para estar com o seu coração preparado, cheio de expectativa. A forma que você deposita fé vai determinar o lugar que você vai chegar. Você quer viver grandes coisas nesse tempo, sim ou não? Então vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos pedir para que Deus nos surpreenda nesse tempo. Pai querido, obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Pai, obrigado porque o Senhor está preparado, o Senhor está pronto. A Tua palavra diz que nós temos no Senhor o sim, o amém. E ó Pai, obrigado porque o Senhor, Pai, não precisa hoje ver um ambiente que favorece. O Senhor pode fazer qualquer coisa, o Senhor pode ir contra qualquer circunstância ruim, e o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre de bom humor, o Senhor está sempre pronto para fazer algo bom, e nesse tempo, Pai, nós abrimos os nossos corações, e nós clamamos ao Senhor, venha sobre nós, faça algo inédito, faça algo que nunca aconteceu no nosso meio, Senhor, que os nossos corações, as nossas vidas, Pai, vivam com o Senhor, o que nós nunca vivemos, Pai, que a gente esteja preparado em um mundo de instabilidade, para vivermos bem, para darmos as melhores respostas, para conquistarmos o melhor do Senhor. Nós oramos, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós, e nós nos lançamos em Ti. Nós pedimos agora, Pai, que tudo que não vem do Senhor, o Senhor tire agora, e ó Deus, e que o Senhor tenha toda a liberdade, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você está pronto? Hebreus 3,15, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, o convite do escritor da carta aos Hebreus é, estejam sempre preparados, estejam sempre prontos. E como que a gente faz isso? Ele vai dizer aqui antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aí nós vamos poder o quê? Responder a qualquer pessoa, responder da melhor forma em qualquer circunstância. Então, como ficar pronto num mundo como o nosso? Nós teremos 4 mensagens para falar sobre isso. A primeira delas de hoje, enraizado na palavra. Semana que vem, provado pelo fogo. Terceira semana, empoderado pelo Espírito. E na última semana, destinado para a glória. Então vamos para a mensagem de hoje, enraizado na palavra. Mensagem 1 de 4 mensagens que nós teremos aqui na Juventude Eleve. 1 Pedro 1, 23 a 25 diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível,
por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Pedro fala assim: por mais que o ser humano tenha os seus momentos de glória, quantos já tiveram aqui momentos de glória na sua vida aqui? Quantos acharam que passou muito rápido? Pedro está falando aqui, olha, o ser humano, por mais que ele tenha a sua glória, ele é como a flor da relva. Quantos já ganharam uma flor do namorado? E aí, a Paloma disse que já ganhou. Se a sua namorada está do seu lado e ela não ganhou, ficou ruim para você agora, né? Mas você ganhou uma flor. Você já deu uma flor para a Pâmela, Marcelo? Você continua dando flor para ela? Ah, então tá bom, vou perguntar para ela também. Então, eu preciso dar mais para a Mariana, flores. Então, você ganha a flor, aí você faz. Uma vez eu dei uma flor para a Mariana. Falei, eu vou surpreender. Eu estava cansado de dar orquídea rosa, orquídea branca, orquídea grande. Aí falava, dá orquídea com os botões ainda para soltar, porque dura mais tempo. Aí eu dava. Falei, eu quero um negócio diferente. Tinha tido uma briga feia, sabe? Aí eu queria redimir. Eu queria recomeçar a conversa. Aí eu fui lá e comprei uma tulipa para ela. Aí o cara explicou para mim, tulipa tem que pôr gelo no pé, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, durou um dia aquele negócio. Parece que tinha que criar um negócio dentro de uma geladeira para funcionar. Durou muito pouco, foi muito rápido, mas resolveu para a finalidade que ela servia. O pouco tempo que ela durou, ela serviu bem ao propósito. Ela me deu um momento de glória naquele momento, mas foi muito rápido. E Pedro está falando isso, fala, olha, o ser humano pode ter momentos de glória, mas passa muito rápido. Ele pega e fala assim, mas há algo que é vivo e que é imperecível. Há algo que é vivo e que não morre. E ele vai dizer que é a palavra do Senhor. Ele vai falar que nós nascemos na palavra. E nela nós podemos basear a nossa vida, nós podemos enraizar a nossa vida. E ele vai dizer que o mundo vai passar, tudo vai passar, mas as palavras de Jesus não vão passar. Tudo que Jesus disse vai se cumprir. Salmo 119, versículos 9 a 11 diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí o texto vai dizer, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente acha que está ficando muito fraco, muito vulnerável, pensando besteira, pensando em fazer o que não presta, significa que a gente pode estar com a nossa mente cheia de algo que não é a palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que se a gente for cheio da palavra, a gente vai manter puro o nosso caminho. A gente vai fazer o que tem que fazer. O namoro vai ser santo, as escolhas serão santas. Você vai caminhar de acordo com o céu e não com a terra. Você vai viver no mundo impuro, mas você vai continuar puro, e vai continuar bem, e vai continuar avançando. Tudo na vida é supérfluo, é passageiro. Se a gente for olhar para o futebol, por exemplo, a Espanha foi campeã de 2010. O time dos sonhos, humilhou. Aí, 2014... foi eliminada, tomou 5, foi vergonhoso, foi vexame. Só não fala muito porque teve um outro vexame de 7-1 que marcou a Copa. Mas a Espanha foi vexame também, gente. E agora começou de novo e não está muito bem. Mas em 2010 era o time do sonho, gente. 2010 era o melhor time, era o Dream Team. Era os jogadores mais caros e aquele negócio todo rolando. E hoje não está lá essas coisas. O Brasil foi vexame na última Copa, e chegou nessa Copa como a favorita, chegou nessa Copa com um dos melhores históricos, que Deus abençoe a seleção brasileira. Mas o fato é que na última Copa não era a favorita, o fato é que na última Copa estava desorganizado, e hoje ela chega, a seleção brasileira chega na Copa com outra perspectiva. O perigo dessa mensagem de hoje é que eu estou falando isso no começo da Copa. O Brasil nem jogou a primeira vez, mas o que é fato é que está jogando muito melhor, que chegou com outro histórico,
a era Tite é outra era, e assim por diante. É muito legal, gente. Lá em casa eu sou São Paulino, graças a Deus. Houve esperança para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Você que é flamenguista, a Copa vai passar e a gente vai ter um jogo que vai definir essa parada nesse campeonato. A gente está na sua cola, tá? Fica esperto. E a Mariana é corintiana. Aí, ainda bem que é a Mariana que é corintiana, que ela não está ligada em nada no futebol. Ela começa a me zoar, eu falo assim, qual o nome de jogador do Corinthians você conhece? Ela só conhece o Cássio. E até hoje ela acha que o Tite é o técnico do Corinthians. Então, ainda bem que a corintiana lá de casa não entende. É assim, gente que torce para o Corinthians, gente que não entende futebol. E continua sendo assim ao longo da história. Mas tudo bem. Você que é corintiano, não vai embora, eu amo você, tá? E fica aí até o final, que Deus quer falar com você. Mas, vamos para frente. E com relação assim, você pode ver que, por exemplo, o Corinthians teve uma era que ganhou tudo. O São Paulo teve uma era que ganhou tudo. Daí agora não está indo tão bem no campeonato. Os esportes mostram, muitas vezes, o que é real na vida. Você já viu que uma música que a gente está cantando hoje, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, a gente nem lembra mais, não sabe nem quem cantava. Aí você fala, nossa, essa época, cantava essa música. E aí, já passou, a pessoa está em evidência hoje. E amanhã ninguém lembra o nome da pessoa. Marcas são assim, tecnologia é assim. E algum tempo atrás era o Orkut morreu. Aí depois o Facebook estava em alta. Hoje as tias e as vós estão no Facebook. Agora está todo mundo indo para o Instagram. E tem gente que vai para o Twitter porque as tias e as vós não chegaram ainda no Twitter. Mas cada momento tem algo nas redes sociais. Tem uma série que bomba, tem um ator que bomba, tem uma marca que bomba. Agora aquele tênis é muito louco, mas daqui a pouco não é mais aquele tênis. Quem está usando aquele tênis não está ligado mais no que está rolando. E é assim o tempo todo. As coisas passam, a vida passa, tudo muda, tudo fica diferente. Você não está o tempo todo do mesmo jeito. E como a gente vai viver a vida de uma forma que tenha uma base que não vai passar? Porque se eu colocar uma base em algo que amanhã não morreu, e se eu colocar a minha vida em algo que daqui a pouco já passou, então eu vou passar também. Então se eu depositar a minha confiança, por exemplo, com relação ao meu relacionamento, com relação à minha carreira, com relação à minha vida profissional, e eu vou depositar toda a minha confiança numa marca, vou depositar toda a minha confiança em algo desse mundo, e daqui a pouco já passou, daqui a pouco já era. Então, que a base da nossa vida seja a palavra, que a raiz da nossa vida seja a palavra. O que é raiz, gente? Raiz é o que sustenta. Uma árvore não cai quando ela tem raiz. E também a raiz não é somente o que sustenta, é também o que alimenta, aquilo que traz os nutrientes necessários. A raiz, ela se aprofunda para buscar água nos lugares mais profundos, nas fontes mais profundas. E assim, a árvore pode passar por estações diferentes e ela se mantém saudável, ela se mantém viva. E aí, quando eu falo de raiz aqui hoje, eu queria perguntar para você, qual é a raiz da sua vida? Aonde ela está? A sua vida, ela está buscando sustentação e nutrientes aonde? Tem gente que busca sustentação, busca estar em pé e busca nutrientes no namoro. E um dia o namoro acaba. O que acontece com a pessoa? Ela acaba junto com o namoro. Ela seca, ela cai, ela desiste de tudo e assim vai. Tem gente que coloca toda a sua confiança numa carreira, num trabalho, um dia ela é demitida. Ela tem uma ideia extraordinária de um negócio, e aí o negócio está indo bem, daqui a pouco ela está buscando ali nutriente, sustentação, a alegria da vida dela é aquela nova ideia que ela teve, aquele novo negócio que ela começou, e aí daqui a pouco acaba. E o que acontece com essa pessoa? Então vamos lá, para você ter a sua vida em algo que não vai passar, a Bíblia fala que a palavra de Deus permanece para sempre. Esse é o tempo de colocarmos a nossa vida na palavra de Deus. Esse é o tempo de fazermos aquilo que a palavra de Deus faz, aquilo que a palavra de Deus diz. É tempo de sermos o que a palavra de Deus nos convida a ser. É tempo de buscar nossa referência, nossa identidade, nossas respostas na palavra de Deus. Então, como ter a sua raiz na palavra? Vamos lá para o primeiro ponto. Primeiro, você precisa crer na palavra. Você precisa crer na Bíblia. Você precisa crer
que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Você precisa crer que a Bíblia é a verdade de Deus para a humanidade. Você precisa crer que a Bíblia não é mais um livro, não é mais uma revelação, não é mais uma fonte de sabedoria. A Bíblia é de fato o livro de Deus para os homens. A Bíblia é totalmente inspirada. A Bíblia é única, não tem nenhum livro no mundo como a Bíblia. A Bíblia é o livro da revelação de Deus para todos os homens. Então, Salmo 119, 43, jamais tires da minha boca a palavra da verdade. A Bíblia não é uma verdade, a Bíblia é a verdade. E a palavra de Deus, lá em João 1 vai falar que o verbo é Deus, e Jesus é a verdade. E você sabe que um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da verdade. Um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da verdade. Por isso que quando a gente fala de fé cristã, não tem como a gente trabalhar a nossa crença em algo meio relativo. Nós estamos num mundo de muito relativismo. E daqui a pouco as pessoas estão se perdendo, porque elas começam a aceitar tudo, gente. Sabe? As pessoas começam a colocar um monte de coisa no processo como se fosse algo natural. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas a Bíblia diz isso. Mas não é bem assim. Mas eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha verdade, eu tenho o meu jeito de ver. E daqui a pouco eu estou levando para um lado que não vai me levar para um bom lugar. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando: eu descobri esse negócio aqui que é muito legal. Alguém vai me dizer que isso não é bíblico. Mas a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade me liberta para eu pensar do jeito que eu quiser. Então, daqui a pouco, seja o que eu quiser, faça o que eu quero. E por quê? Porque a Bíblia me libertou para descobrir as minhas próprias verdades. É verdade que a verdade de Deus tem que ter uma expressão única dentro de você. É verdade que a palavra de Deus tem que te encontrar e você ter sua experiência com a palavra. Mas eu não posso mudar o fundamento da verdade. Eu não posso mudar o que significa essa verdade na minha vida. Então a Bíblia é a verdade, Jesus é o verbo, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a Bíblia é o livro da verdade sobre Deus. E às vezes, eu não sei se você já teve aquela experiência daquele amigo seu, ou você mesmo perguntar: mas e esse livro aí? Será que é tudo isso mesmo? Como que eu vou botar tanta fé assim? Como que eu vou olhar escritos tão antigos e eu vou entender que isso é desse jeito? Será que alguma coisa não se perdeu no caminho? Quais são as evidências de que esse livro canonizado é um livro de Deus para os homens? Eu queria ler aqui, por exemplo, eu vou ler uma frase do Norman Geisler, ele traz a defesa das verdades da fé, e eu creio que traz bastante instrução para nós a respeito da Bíblia. Ele diz assim: com relação ao Novo Testamento, as evidências são enormes. Olha isso aqui, gente: há 5.366 manuscritos para comparação. Então, 5.366 manuais. Sabe quando a Bíblia fala os escribas e os fariseus? Os escribas eram pessoas que a única função dela de vida era reproduzir os originais sagrados da Bíblia. E essas pessoas não podiam escrevê-los de qualquer forma. E a Bíblia fala que o Novo Testamento, ele tem 5.366 manuscritos. E aí também para comparação e retirada de informações. E alguns deles datam do 2º ou 3º século. Colocando isso em perspectiva, há apenas 643 cópias da Ilíada, de Homero. E esse é o livro mais famoso da Grécia Antiga. Não há nenhuma dúvida da existência de As Guerras Gálicas, de Júlio César. Porém, há apenas 10 cópias dessa obra. E a mais recente foi feita 1000 anos depois de ter sido escrita. Existir tamanha abundância de cópias do Novo Testamento com datas que estão dentro de 70 anos depois de terem sido escritos é surpreendente. Então, o manuscrito mais próximo à data, o mais antigo, mais próximo à data que foi escrito, ou o mais antigo, data de 70 anos
depois que ele foi escrito. E depois tem mais de 5.000 para você comparar um com o outro, e você tem uma fidedignidade entre um e o outro de mais de 99%. E você pode ver que tudo está fidedigno. Também o Josh McDowell, ele fala o seguinte: a Bíblia foi escrita durante um período de 1.500 anos, em vários lugares, numa extensão geográfica da Babilônia até Roma. Os autores humanos incluem mais de 40 pessoas, cujos nomes são diretamente identificados, de várias posições sociais: reis, camponeses, poetas, boiadeiro, que foi Amós, ele era um vaqueiro. Também tem pescadores, fazendeiros, sacerdotes, pastores, fabricantes de tendas, governadores, homens simples e homens cultos. Ela foi escrita no deserto, na masmorra, dentro de palácios e prisões, numa solitária ilha e em campos de batalhas. Ainda assim, trata de centenas de assuntos controversos, em concordância e de maneira confiável. E também conta uma história do começo ao fim, a salvação de Deus para os homens por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém poderia ter concebido ou escrito tal coisa. Uau! Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus. E aqui nós temos dados que nos trazem o quanto nós temos informações que são importantes, que são coerentes, que são bem fundamentadas, para que a gente acredite na palavra de Deus como sendo algo que, para chegar até você, houve o agir sobrenatural de Deus para que chegasse até a sua mão, para que você tivesse o livro da revelação de Deus, para que fosse o manual da sua vida. Por exemplo, gente, falei sobre a concordância, um texto complicado da Bíblia. Qual que é o livro que você acha mais complicado da Bíblia? O que você acha? Tem gente que está falando Levíticos. Eu acho que um dos mais complicados para entender é o Apocalipse, certo? Alguns falaram que é Apocalipse também. E o Apocalipse, por exemplo, você tem na Bíblia, por exemplo, Daniel e Zacarias, que tiveram uma visão a respeito do fim das coisas no nosso mundo. Jesus, ele tem um capítulo inteiro em Mateus que a gente chama de pequeno Apocalipse. E você tem aqui então 3 partes que vai se unir à 4ª parte, que é o próprio livro do Apocalipse, que é a visão de João na ilha de Patmos. E aí você tem um distanciamento de cultura, você tem um distanciamento de anos, você tem um distanciamento de várias pessoas diferentes, e quando você lê, tudo se encaixa perfeitamente. Uma coisa faz sentido com outra. Elas se complementam, elas são coerentes, não há incoerência entre elas. E dessa forma nós entendemos como Deus, ele inspirou pessoas diferentes, de vários lugares, de várias épocas, para trazer o mesmo ensinamento para nós. E esse é só um exemplo. Também, nós temos então uma prova, que é a prova intrínseca, nós temos a prova histórica, nós temos a prova de Jesus, ou seja, Jesus testemunhou a respeito da veracidade da Bíblia. Por exemplo, Jesus reconheceu o Espírito Santo como autor, está lá em Mateus 22, 43 e 44. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, ou seja, o escrito de Davi foi escrito pelo Espírito, e vai falar, o chama Senhor. Jesus citou a Bíblia como autoridade, Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então está dizendo que a Escritura é autoridade. Jesus declarou que os escritos bíblicos estão acima de qualquer escrito, outros escritos. Então, digo-lhe a verdade, enquanto existem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Está dizendo que a palavra de Deus vai se cumprir completamente. Jesus a chamou de palavra de Deus, Marcos 7,13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus acreditou que as pessoas na Bíblia eram reais. Então, Jesus acreditou nos profetas, em Noé, em Adão e Eva, em Sodoma e Gomorra, e ele acreditou em Jonas. Então você tem vários momentos que Jesus está afirmando que a Bíblia é verdadeira. Você acredita em Jesus? É impossível você acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia. Mas gente, olha para cá, quando eu falo em crer na Bíblia, não sei se você está entendendo também uma coisa. Às vezes eu posso
entender uma parte da Bíblia como sendo verdadeira, mas quando tem algo que me pega no meu jeito de viver, nas escolhas que eu faço, quando afeta o meu calo, eu posso dizer, isso não é bem assim. Como assim eu tenho que perdoar todas as pessoas? Não é bem assim. Ou seja, se não é bem assim, qual parte da Bíblia é verdadeira e qual parte não é? Eu tenho que ficar com toda a palavra de Deus. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, você acha legal esse assunto? Eu quero te indicar para fazer o curso Fundamentos. Primeira matéria do Fundamentos é a Bíblia, tem a parte 1 e a parte 2. E você vai entender muito a respeito dos segredos de Deus na palavra de Deus, da revelação de Deus, de como ela foi escrita, para onde que você pode caminhar na Bíblia e aprender e crescer. Amém? Então, primeira coisa, você tem que crer na Bíblia, ela é verdadeira. Por isso que Hebreus 11 fala assim, que quem crê em Jesus, quem crê nele, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Perdão, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então, como assim? O texto está dizendo que tem gente que pode se aproximar de Deus sem saber que ele existe, sem depositar sua confiança que ele é verdadeiro. Então nós temos que ter a completa confiança que a Bíblia é a verdade de Deus para nós. Segundo, buscar as suas respostas na Bíblia. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Então, a Bíblia está dizendo aqui que a palavra de Deus, Paulo está dizendo para Timóteo, a palavra de Deus é que torna você sábio. E sabedoria, gente, sabedoria é diferente de conhecimento, é diferente de você lembrar, é diferente de memória, é diferente de você ter uma informação. Uma vez uma pessoa me explicou, um exemplo bobo, eu acho que já falei no Eleve, que, por exemplo, a diferença da informação, do conhecimento e da sabedoria. Conhecer é diferente de saber. Conhecimento é você saber que tomate é fruta e não legume. Então tomate é uma fruta. E sabedoria é você não colocar o tomate na salada de frutas. Entendeu? Uma coisa é diferente da outra. Então, nas suas escolhas, você pode ter escolhas sábias. Eu não sei você, eu não coloco tomate na minha salada de frutas. Aí você vai falar, pastor, eu nem como salada de frutas. Mas sabedoria é você saber o que é melhor. Sabedoria é você ter as melhores escolhas. E a palavra de Deus está dizendo, Paulo dizendo a Timóteo, que é a palavra de Deus, são as sagradas letras, que são capazes de tornar você sábio. Você pode fazer o curso que você quiser. Você pode ser PhD do que você quiser. Você pode fazer doutorado aonde você quiser. Você pode ler o tanto de livro que você quiser. Você pode se dedicar em ter todo o conhecimento desse mundo. Mas o que torna você sábio é a palavra de Deus. É por isso que tem gente que conhece muito, mas não sabe o que fazer com o seu casamento. Por isso que tem gente que conhece muito, mas não sabe o que fazer para ser feliz. Por isso que tem gente que sabe, que conhece muita coisa, que é bam, que chega e todo mundo respeita, mas ele não sabe o que fazer com o filho dele. Ele não sabe o que fazer com o vazio que ele sente no coração dele, porque a única fonte de sabedoria da nossa vida, a verdadeira fonte é Jesus e é por meio da sua palavra. Então eu tenho que ter a Bíblia como onde eu busco resposta. Eu tenho que sair, eu não vou viver do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho, eu não vou viver de acordo com as minhas preferências, eu não vou viver de acordo com as minhas vontades, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou saber na palavra de Deus. Como eu vou formar minha família? Eu vou saber na palavra de Deus. Eu vou tomar uma decisão, leia a Bíblia, mas não leia a Bíblia daquele jeito que você joga para cima, seu amuletão da sorte, ele cai no quarto, você pega o olhão fechado e zzz, a resposta vai sair agora. Você pode se dar mal. E aí você vai ficar com aquela religiosidade. Nossa, e se isso é a verdade? Será que eu vou morrer hoje mesmo? Porque o texto falou aqui que o cara ia morrer. E aí então, você fica perdido. Por quê? Porque a Bíblia não é algo que você caminha nela, que você busca a resposta nela constantemente. Na verdade, é um amuleto que você busca ter uma experiência de vez em quando. Terceiro, para você ter a sua raiz na palavra, busque ter sua experiência com a revelação na Bíblia.
Então, ter experiências com Deus na Bíblia, Deus se revelar a você por meio da palavra de Deus. Hebreus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o termo palavra aqui, Jesus não está falando, não é de todo texto escrito. Aqui não está falando que não é de um escrito comum. Na verdade, a palavra aqui que vai aparecer de toda a palavra é rema. E sabe o que significa rema? Rema significa a voz proferida de Deus. É algo pessoal, é para você. Então você tem que buscar ter sua experiência pessoal com Deus. Você já percebeu que às vezes você lê um texto e Deus te direciona para algo, e outra pessoa lê aquele texto e ela vai ter uma resposta para a situação que ela está vivendo. Vocês estão vivendo situações diferentes, mas Deus fala com você, Deus fala com aquela outra pessoa, e às vezes alguém vem e prega, e você fala: uau, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí o seu coração arde, o seu coração queima. Você já percebeu naquele momento que você está lendo a Bíblia, que você tem que parar tudo, e você fala assim: peraí, uau, o que é isso? O que Deus falou comigo agora? Essa é a experiência rema. Essa é a experiência da palavra de Deus falando com você. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Ela não está ali num texto morto, ela não está presa naquela página. Deus, Ele vai trazer uma revelação, Ele vai trazer uma palavra muito específica para você, por meio da leitura bíblica. Então, quantos estiveram aqui na última quinta-feira com o Bob Sorge aqui na colina? Quantos vieram? Alguns vieram. Foi animal, não foi? Se você não veio, depois, eu não sei, é porque foi só para líderes e coordenadores, é por isso que não veio todo mundo. Mas foi um tempo muito bom, e eu quero compartilhar aqui uma coisa que ele falou com a gente. Ele falou assim que o nosso tempo de leitura da Bíblia é o nosso tempo semente. Ou seja, não é todo dia que eu vou ter algo brotando. Mas o tempo com Deus às vezes é meio chato, pode ser, não é que o tempo com Deus é chato, mas às vezes o tempo lendo, o tempo orando, e você fazer isso constantemente, pode chegar um momento que você fala: cara, eu não sei mais o que orar, eu vou ler aqui por causa de uma disciplina pessoal, e você vai continuar. E o agricultor, ele tem um período que ele tem que preparar a terra, ele tem que ficar lançando a semente, mas o mais legal é ver a semente brotar, o mais legal é ver aquele negócio crescer, e isso é a revelação. Só que é o seguinte: quanto mais semente você lançar, mais revelação você vai ter. Quanto mais tempo você tiver lendo a palavra, mais experiências com a palavra no âmbito pessoal você vai ter. Também o logos é a leitura bíblica natural, é o semear, o brotar é o rema. E ele falou um negócio muito interessante, que tem um momento no cultivo das videiras, que o agricultor ele deixa de regar a videira. Por quê? Porque se ele continuar regando, a videira ela vai ter as suas raízes de uma forma que ela não se aprofunda para pregar as fontes nas profundezas. Ela continua ali porque tem água fácil para ela o tempo todo. Então tem um momento que o agricultor retém a água, porque quando ele retém a água, as raízes se aprofundam mais. E aí ele pega e fala assim: inclusive nas estações mais difíceis, a videira produz as suas melhores uvas. Nos tempos mais difíceis, ela se esforça para buscar a sua fonte de alimentação, a sua sustentação em lugares mais profundos. E aí ele falou uma frase interessante, que videiras estressadas produzem vinhos históricos. E às vezes Deus ele permite que a gente passe em determinada situação para que você se aprofunde na sua experiência com Ele. Eu lembro que Abraão, Isaac e Jacó foram pessoas que cavaram poços, edificaram altares e construíram tendas. E quando eu penso assim sobre cavar poços, sabe o que é cavar poço? Eu sei que pode cair uma chuva do céu e é um milagre de Deus para mim, amém? Mas cavar o poço é saber que se eu cavar, eu vou chegar numa fonte. Se eu cavar, tem uma fonte aqui embaixo, e a Bíblia é isso. A Bíblia é você pode esperar a chuva cair do céu, mas você sabe que aqui tem uma fonte, e se você cavar, você vai chegar numa fonte, você vai chegar numa resposta, você vai chegar numa revelação, você vai chegar na palavra de Deus para você não vai viver seco, você não vai viver vazio, você vai aprender a se alimentar, você vai passar por estações de seca, e você não vai murchar, você não vai ceder, as coisas vão soprar de um lado para o outro, a vida vai ser instável, mas enquanto você estiver instável, você está ali conectado na fonte o tempo todo, e cai a chuva ou não cai a chuva,
você vai buscar na fonte, lá na profundeza, e você vai encontrar o seu alimento, a sua sustentação, e você vai seguir firme, você vai seguir bem, você vai prevalecer, você vai avançar, você vai para a faculdade, você vai talvez mudar de cidade, você vai ficar um tempo sozinho, mas lá você não vai ficar de bobeira, vulnerável, porque você tem fontes profundas. Você vai passar por momentos difíceis na vida, vai faltar alguma coisa aqui, vai faltar outra coisa ali, mas você vai continuar conectado na fonte correta, e você vai sempre ter o alimento do céu, porque as experiências com Deus vão te sustentar nos dias difíceis, amém? E por último, ter um estilo de vida na palavra. Mateus 7, 24 e 25, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus não estava ensinando uma informação, Jesus estava ensinando um estilo de vida que ele vivia. Ele estava ensinando algo real, e as pessoas ficavam maravilhadas. E ele estava ensinando, isso aconteceu logo depois que ele falou, que quem ouve as palavras dele e as pratica, é esse homem prudente, que constrói sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. Aí vem os rios, vem os ventos, vem as enxurradas, mas a casa permanece edificada. Não vai ter tempestade que vai destruir você se você estiver na palavra de Deus. Não vai ter vento forte que vai te levar se você estiver na palavra de Deus. Não tem rejeição, traição, gente que fala mal de você, momento difícil, solidão, qualquer coisa dessa vida que separa você, que destrói você, que derruba você, que te põe mal, quando você edifica a sua vida sobre a rocha. Juventude Eleve, é tempo da gente edificar a nossa vida sobre a rocha. É tempo da gente colocar as palavras de Deus em prática. Eu não posso ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e a palavra continua sendo a palavra, e eu continuo sendo a mesma pessoa. A palavra de Deus tem que me transformar, a minha vida tem que mudar, o meu jeito de escolher as coisas tem que mudar. Sabe, gente, eu não sei como você se relaciona com a Bíblia, mas a palavra de Deus me sustentou em momentos tão pontuais. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me lembro quantas vezes que eu me sentia fraco, que a palavra de Deus me sustentou. Muitas vezes eu não conseguia orar, eu orava a palavra, eu declarava um salmo, eu declarava um provérbio, eu declarava algo. Em falar em provérbios, você sabia que a palavra de Deus, o começo do livro de Provérbios fala que Provérbios foi escrito, os provérbios de Salomão foram escritos para que os jovens obtivessem sabedoria. E se você pegar a palavra de Deus, você pegar o livro de Provérbios, você vai encontrar sabedoria para a sua vida. Quando eu vejo José na Bíblia, eu me lembro que eu posso estar despreparado para o que vai acontecer na minha vida, mas eu sei que Deus vai me sustentar aonde eu estiver. Quando eu olho, por exemplo, para a palavra de Deus, eu vejo lá Romanos 2, que fala que a bondade de Deus é para me conduzir para arrependimento. Eu me lembro que mesmo que Deus tenha sido bom comigo, eu posso, a bondade de Deus não é sinônimo de aprovação para mim, que eu posso estar sendo conduzido para me arrepender, para rever minhas condutas, e eu me arrependo, e eu mudo, e eu me volto para Deus. Eu lembro quem é Jesus para mim, Ele é o meu pastor, Ele me conduz, e se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, e se essa revelação estiver comigo, quando parece que está faltando alguma coisa, eu volto, eu me conecto à palavra, e eu continuo seguindo forte, eu continuo seguindo firme. Talvez você já tenha um relacionamento com a Bíblia, mas hoje é dia de você, além disso, avançar, para viver a sua alegria completa em Jesus, tendo a palavra dEle como a base da sua vida, como fundamento da sua vida. Lá em João capítulo 15, versículos 11 a 14 diz assim: tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Jesus está falando que a gente tem que colocar a palavra dele em prática, se a gente quiser ter esse relacionamento pessoal, de amizade íntima com ele. E antes ele fala, e eu estou falando todas essas palavras para vocês, porque os evangelhos é cheio das palavras de Jesus para os discípulos. Ele falou de tal forma, constantemente, porque eu não sei você, quando você ouve uma ideia sobre algo, você não pega de primeira vez.
Se os discípulos conseguiram escrever tudo que Jesus falou, é porque ele falou várias vezes. E ele teve várias experiências com aquelas palavras. Aí chega um momento que Jesus fala assim: olha, mas eu estou falando tudo isso para vocês, e estou falando toda hora. Sabe por quê? Porque eu quero que a alegria de vocês seja completa. E Deus está te convidando para a alegria completa. Talvez você tenha tido aquela experiência, mais um filme, para você ficar bem, depois de um dia cheio, depois de um dia vazio. Mais um rolê com seus amigos, para ver se você melhora. Mais uma comida para comer, mais uma roupa para comprar, mais uma coisa que você não fez, vou fazer mais uma viagem. Eu preciso de uma coisa, não, preciso de mais dinheiro. Eu preciso de um emprego melhor. Não estou feliz no curso que eu estou fazendo, eu preciso fazer outro curso. Talvez você está buscando ser feliz naquilo que não vai te trazer a felicidade que você precisa. Jesus diz: tenho dito essas palavras para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. E ele fala: como que a alegria vai ser completa se a minha palavra estiver em vocês? Tenho dito essas palavras para que a minha palavra esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Hoje é dia de você sair daqui não apenas com a informação da Bíblia, mas com a palavra de Deus em você, com Jesus habitando em você, com novas escolhas para viver, com um novo jeito de viver.